Você sabe a diferença entre fluxo de consciência, monólogo interior e discurso indireto livre? Se você não sabe, fica nesse vídeo e já me segue, que eu vou estar te explicando direitinho qual a diferença entre essas três técnicas da narrativa. Essas técnicas narrativas, basicamente, elas surgiram em meados do século IX e XX, principalmente com o avanço dos estudos da psicologia e da psicanálise. O que se percebeu? Os autores sentiram essa necessidade de tentar imitar como a nossa mente funciona, como os pensamentos fluem. E a partir disso, os autores foram desenvolvendo técnicas, e essas técnicas é o que a gente chama de fluxo de consciência. E dentre essas técnicas de fluxo de consciência, a gente tem o monólogo interior e a gente também tem a do discurso indireto livre. O fluxo de consciência, como o nome já diz, significa que o autor ele vai colocar essa técnica no texto literário quando ele quer expressar, ele quer tentar imitar como que os pensamentos da mente eles fluem. Então a gente vê que no fluxo de consciência existe aí um fluxo intenso de pensamentos, e que esses pensamentos eles não seguem uma ordem direta. É simplesmente a mente do personagem sendo jogada para nós leitores lermos. Eu vou trazer um trecho aqui de um texto da Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Nessa parte, o personagem Peter do livro Mrs. Dalloway, ele tá ali divagando pensamentos sobre uma babá, e no meio desses pensamentos, ele começa a se lembrar da Clarissa e da Elizabeth. O trecho é o seguinte: é uma moça de aspectos estranhos, pensou, lembrando-se subitamente de Elizabeth entrando na sala e ficando perto da mãe. Tinha crescido, bastante adulta, mas não exatamente bonita, simpática, isso sim, e não deve ter mais de 18 anos. Provavelmente não se dá muito bem com Clarissa. Esta é a minha Elizabeth. Esse tipo de coisa, por que não simplesmente esta Elizabeth? Tentando, como a maioria das mães, fazer as coisas parecerem o que não são. Então, nesse trecho aqui, a gente vê que tem ali os pensamentos do personagem, mas eles estão como se fossem misturados. Ele começa falando da babá, aí depois ele já conecta com a vida da Elizabeth, aí depois ele traz a Clarissa. Então a gente vê aqui um exemplo claro de fluxo de consciência. Já o monólogo interno é como se fala o nome mesmo, né? Que é uma conversa interna. É como se o leitor tivesse acesso aos pensamentos mais íntimos, aos desejos mais íntimos do personagem. O texto que eu vou trazer de exemplo aqui é o Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Olho por essa janela e a única verdade, a verdade que eu não poderia dizer àquele homem, abordando sem que ele fugisse de mim, a única verdade é que vivo. Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. É curioso como não sei dizer quem sou. Então aqui a gente vê bem que são os pensamentos mais íntimos da personagem. Ela está em um monólogo interior, conversando consigo mesma. E aqui ela traz um questionamento, né, de quem ela é. Então nessa parte aqui a gente tem um monólogo interior. Já o discurso direto livre, ele é um tipo de discurso em que a voz do narrador e a voz do personagem, eles se fundem, acabam se misturando, e a gente não sabe muito bem qual que é a parte que o narrador está falando, qual que é a parte do personagem, dessa junção de pensamentos. Eu vou trazer agora para vocês um exemplo de um texto do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ele falava coisas grandes, mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes como ela própria. Assim, registrou um portão enferrujado, retorcido, rangente e descascado que abria o caminho para uma série de casinhas igual de vila. Vira isso do ônibus. A vila, além do número 106, tinha uma plaqueta onde estava escrito o nome das casas. Chamava-se Nascer do Sol. Bonito o nome, que também angurava coisas boas. Então aqui nesse trecho a gente vê que existem partes ali que tá misturado, que é um pouco da consciência da personagem, da Macabeia, e é um pouco também do narrador. A gente vê que ali tá misturado. Então a gente chama essa técnica de discurso indireto livre. Gostou desse conteúdo? Já me segue para receber mais dicas aí sobre técnicas de narrativa, leitura e análise literária.